Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo para que possamos dar início a mais essa reunião. Primeiramente, agradecendo por estarmos aqui, unidos em seu nome, buscando seu ensinamento, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos que estão acompanhando o Evangelho de casa, a todos que não puderam estar aqui por algum motivo. Peço auxílio dos mentores espirituais dos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita hora, para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permitiu nos acompanhar, permitiu a entrada neste lar de misericórdia. Que assim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e que possamos buscar hoje, um pouquinho do conhecimento sobre as verdades, sobre Jesus, sobre a doutrina espírita e sobre nós mesmos. Que a luz esteja em nossa mente para que possamos compreender a vontade divina em nossa vida. Vamos fazer uma leitura e um comentário, foi aberto aleatório no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, que vem falando hoje no subitem O Homem de Bem. Eu vou ler um trechinho do início, que vem falando as palavras que estão na Bíblia, que são de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo de 44 a 48, que diz assim: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente aos vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Essa passagem de Mateus, ela é uma passagem, assim, ícone, muito importante sobre as palavras de Jesus. Por quê? Porque antes de Jesus vir a essa terra, o que era pregado? Que você poderia amar, aqueles que fossem seus amigos, seus familiares, mas não aos inimigos. Aos inimigos a inimizade, aos amigos a amizade. Era uma troca recíproca.
E Jesus vem e traz em contrapartida um pensamento muito, muito, muito avançado. E eu diria avançado até mesmo para os nossos tempos, 2000 anos depois. Porque, por mais que a gente tenha muita boa vontade, ainda muita resistência na prática do dia a dia, que a gente ame, mas ame mesmo os nossos inimigos. É uma coisa assim que a gente tem que vencer verdadeiras guerras, verdadeiras batalhas dentro de nós, para que possamos amar aquele que nos faz mal, aquele que nos deseja mal, aquele que nos quer derrubar. E Jesus não usa de meias palavras, ele fala que você tem que amar o seu inimigo. E vem dizendo, né, que a gente tem que se equiparar a Deus. Pensa na profundidade disso. Porque Deus faz o bem a todos, faz nascer o sol sobre bons e maus. Veja que o sol, quando nasce, ele não escolhe se ele vai pousar os seus raios solares sobre a flor ou sobre o pântano. Ele não escolhe se vai colocar os seus raios solares sobre a borboleta ou sobre a serpente. É da mesma forma ofertado a todos. Então veja que Jesus foi muito incisivo, muito forte nas palavras dele. Se a gente olha para dentro da gente e não sente essa capacidade de amar aquele que nos faz mal, não pensemos que isso é impossível. A gente pode pensar que a gente não está ainda com o coração preparado, né? Mas que é possível, isso é. Porque Jesus veio com toda a sua força, revestido em um corpo de carne, para provar que é possível, sim. Então não duvidemos daquilo que pode ser e que será. A gente pode escolher fazer isso hoje ou daqui a milênios em outra encarnação, mas isso vai acontecer. Por quê? Porque Deus nos criou para que pudéssemos evoluir e sermos seres puros, puros de coração. E isso não é algo que é despejado do céu. Ah, Deus me deu a pureza. Não, você conquista todos os dias a pureza do seu coração, as suas virtudes, a sua humildade pelas suas escolhas, fáceis ou difíceis, com dor ou sem dor, mas é você que faz o seu caminho. E Deus tem toda a paciência de esperar a boa vontade de cada um. É claro que quem demora mais sofre mais, né? Aparecerá mais espinhos, mais pedras pelo caminho, mais propostas a serem oferecidas de dificuldades para que aquela pessoa vá se moldando, vá se lapidando, se transformando, né? Então, veja que proposta profunda, né? Que a gente tem que procurar no dia a dia, né? Às vezes a gente tem uma desavença muito grande, alguém, né, que nos magoa profundamente, a gente tem que ir comendo pelas beiradas, né? Hoje eu não consigo nem dizer bom dia, mas amanhã quem sabe, né? Hoje eu posso fazer uma oração por aquela pessoa, isso vai me moldando e moldando o outro. De repente a gente está fazendo bem para o outro e a gente pensa, puxa, me fez tanto mal, mas hoje já não me dói, né? Então, que a gente saiba trabalhar aquilo que hoje é possível. Se não dá para ir lá, né, e dizer, nossa, não, está perdoado de verdade, que a gente pelo menos vá comendo ali, né, as partes mais frias, comendo pelas beiradas, né, que a gente vai vencendo as nossas dificuldades. A leitura de hoje caiu no homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem a ele. Eu digo que esse evangelho ele tem muitas pérolas. E essa parte do homem de bem,
Não sei se alguém já leu ele, mas ele é assim, um passo a passo de como a gente começar de uma pessoa que é muito brutal, muito difícil, muito casca grossa, né? E ir se lapidando aos pouquinhos. É uma forma, tipo, um passo a passo, tipo assim, como que eu posso ser melhor? Vai no homem de bem que você, né, sendo mulher também, pode ir lá no homem de bem. O homem é a criatura humana, né? E aqui vem ensinando passo a passo. Que passo a passo é esse? Como que você pode se tornar realmente uma pessoa pura, ainda nessa vida? Usando da justiça, do amor e da caridade. Fazendo esse questionamento todos os dias, várias vezes ao longo do dia, ou uma única vez ao longo do dia, tirar um momento para fazer aquela reflexão. Tá, eu levantei e fiz isso. O que que eu fiz e o que eu não fiz? Que momento eu deixei de exercer o amor? De que momento que eu deixei de exercer a caridade? Que momento eu agi com a justiça? Talvez com a minha própria justiça e não com aquela justiça que é considerada a justiça de Deus. Como que eu poderia ter ignorado aquela determinada pessoa? Eu poderia ter auxiliado, eu poderia ter feito mais? Por que eu não fiz? Por que eu me atinei por este caminho e não pelo outro? Por que eu me levei por essa situação? Não é para a gente analisar o nosso dia, as nossas atitudes, as nossas escolhas, para se crucificar e se esfaquear e dizer, nossa, como eu fui errado. Não. É através do ato de reflexão, do pensamento, da análise, do seu ato, não é do outro. Não fica pensando, o outro me falou isso, então eu fiz aquilo. Não. O seu ato, aquela parte que lhe compete. Por que é que eu agi assim? E se propor, se você analisou e julgou ali no seu entendimento, não foi legal, poderia ter feito de outra forma, refletir e pensar, na próxima vez vai ser diferente. Pode ser que na próxima vez você não dê conta, nem se lembre da promessa. Mas na hora que você refletir, você vai falar, puxa, eu tinha dito que eu não ia fazer isso. Mas da próxima vez, eu vou fazer diferente. E isso aí vai tornando uma verdade tão grande dentro de você, porque a gente não vai vivendo assim, de uma maneira atropelada, um dia é igual a 10 dias, que é igual a 10 meses, que é daqui a 10 anos. Reconhece-se o bom espírita, o espírita de verdade, ou melhor, o cristão de verdade, aquele que realmente é seguidor de Cristo, pelas transformações morais. É você pensar, puxa, hoje eu sou assim, desse jeito difícil, mas há 3 anos atrás, será que eu era pior? Será que eu melhorei ao longo desse tempo? Porque se você não tiver melhorado em nada, significa que você está estagnado. Deus não se importa, não vai te julgar por isso, mas quantas vezes você vai ter que renascer para poder mudar pequenas coisas? Que você vai ter que sofrer, né? Que reviver situações que vão apresentar na sua vida diversas vezes ao longo de uma existência só ou de várias encarnações. Eu estava refletindo enquanto eu estava sentada ali nos porquês, né? Por que a gente sofre, por que fica doente, por que tem pessoa difícil, você troca de emprego, é também difícil do mesmo jeito que era o outro. É porque a gente tem que aprender uma lição ali. E qual seria a lição? O que a vida está te apresentando? Nada é, eu tenho que sofrer isso. Não é que eu tenho que sofrer, eu tenho que aprender algo com isso. E o que é esse algo? Enquanto você não aprende a lição, não vira a página. Não adianta. Não é igual na escola, não aprendi, tudo bem, vamos para frente. Não, eu tenho que aprender isso aqui. Quantas vezes vai ter que viver isso? Até realmente eu mudar o que eu sou. Então, que a gente aproveite aquilo que é apresentado. É uma pessoa difícil? Como? Talvez seja o exercício da paciência, talvez seja o exercício da caridade, né? Da caridade do silenciar, a caridade do estar junto mesmo sendo difícil. O que é difícil em você é o que tem que ser mudado. O outro é apenas uma ferramenta apresentada. É apenas uma ocasião. É uma oportunidade, né? Continuando ainda no homem de bem, vem dizendo assim:
Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Olha como o homem de bem, a mulher de bem, ela é resignada. Mas resignação não é cruzar os braços e ficar esperando que o mundo caia na cabeça. É estar em intensa transformação. Ter fé em Deus, acreditar que por mais difícil que seja a situação, a bondade de Deus está presente, a justiça de Deus está presente, a sabedoria de Deus está presente. Pode ser o buraco mais fundo. Está. Está. Deus não desampara ninguém em nenhum momento, em nenhuma situação. Então, acreditar realmente naquilo que diz, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não cai. Não tenha dúvida. Se está passando por uma dificuldade, peça ajuda a Deus, peça ajuda aos bons espíritos, busque ajuda onde for, se movimente. É uma doença, vai atrás da cura. É uma pessoa difícil, procure trabalhar intimamente isso, com o outro também, se possível. Mas aceite que aquele momento é seu e algo você tem que fazer, algo você tem que aprender com aquilo tudo, né? Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então veja que o homem de bem não é aquele que é muito ligado às partes da vida material. É lógico, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que estuda, que procura buscar aquele desenvolvimento dentro do mundo, porque nós vivemos no mundo material, mas ele não se amarra naquilo. Ele consegue enxergar que existem bens verdadeiros, que são aqueles bens que a gente não vai levar depois que a gente desencarnar. São bens que vão fazer realmente parte do nosso espírito onde quer que estejamos. E é tão interessante que a gente pode ser rico tanto que for de bens materiais. Se a gente desencarna, quando vier na próxima encarnação, não vai vir necessariamente com a riqueza. Mas se você desenvolver a paciência nessa vida, na próxima vida, nem Deus vai falar assim, não, dessa vez você vai sem paciência. Não, porque isso é um bem inalienável. Ah, eu desenvolvi a caridade. Nossa, na outra eu não vou ser caridoso. Não existe isso. É um bem inalienável. É algo que não vai ser retirado. É o bem que não é retirado. Aquilo que você constrói de material pode ser retirado. Mas o que é bem espiritual, em tempo algum vai ser retirado. Nem na vida, depois da morte, e nem quando você voltar como reencarnado. Porque te pertence. Ninguém pode tirar aquilo que é realmente teu. Né? Sabe que todas as vicissitudes, ou seja, todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Então, existem as provas e existem as expiações na vida de todo mundo. De todo mundo. Se a pessoa vem como encarnada nessa vida, é porque ela tem que passar por uma dessas duas coisas. A não ser que seja um espírito extremamente missionário, mas mesmo assim terá dificuldades. Vai ter que chorar quando tiver fome, né? Quando for beber, vai ter que depender de cuidados, mesmo sendo um missionário. Mas as provas e expiações que é comum a todos os encarnados, provas. Eu preciso evoluir em determinada coisa, então eu vou me submeter a uma prova para ver se eu já dou conta disso. Se eu já tenho a paciência, então vai ser submetido sobre uma prova. Já a expiação. A expiação é, eu fiz algo de errado, então vou ter que passar por uma determinada situação para eu quitar este débito que eu tenho com o universo, com a espiritualidade. Não necessariamente direto com aquela pessoa, mas eu tenho que quitar, então eu tenho uma expiação. E aqui vem dizendo, né? E aceita tudo sem murmurar. O homem de bem, o ser de bem, ele não murmura. Ele não fica reclamando, se revoltando contra Deus,
reclamando do outro, chutando o cachorro, batendo na esposa, porque os seus problemas são grandes. Não. Ele enfrenta como um homem de bem, de maneira honrada, lutando com as armas que lhe são benéficas, que não há de machucar ninguém e ferir ninguém, e nem esquentar o ouvido de ninguém, né? Então, que a gente possa, né, levar essa partezinha que é pequena para a nossa vida. Se a gente for, né, trabalhar aqui o homem de bem, item a item, cada pedaço, cada frase, dá verdadeiro, né, 1 hora, 2 horas de comentário, porque tem a fé, tem a bondade, tem a caridade, tem a paciência, tem a justiça, o que é a justiça, o que é a bondade, sobre o nosso olhar, sobre o olhar do outro, sobre o olhar de Deus. Então, eu acho que o que fica mais pra gente que ainda tá assim, né, engatinhando ainda na evolução, não sei se vocês, mas eu, né, fica assim, aquele refletir sobre as nossas atitudes. Ah, eu me comportei assim, puxa, foi legal? Se Jesus estivesse vendo, assistindo, como seria, hein? O que ele diria? Né? Porque às vezes o nosso olhar é tipo assim de autodefesa, de justificativas. Aí a gente pensa, se o fulano estivesse olhando, e se Jesus estivesse olhando, se meu benfeitor espiritual estivesse olhando, nossa, se meu anjo de guarda, aquele que falou, nossa, eu vou assinar embaixo essa reencarnação dessa pessoa, estiver assistindo, será que realmente ficaria legal? Será que eu aprovaria também? Ou teria algumas correções abaixo a serem feitas? Melhor corrigir nessa mesma encarnação do que esperar outras encarnações, né? Para estar lá do outro lado, repensar. Nossa, eu poderia ter sido bom filho. Ah, eu poderia ter sido bom marido. Nossa, eu poderia ter sido boa mãe, bom pai, bom colega, bom trabalhador, né? Porque às vezes a gente corre atrás de tantas coisas e quando a gente já as tem, não dá valor. Eu quero muito casar, e casa não dá valor no casamento. Eu queria muito, nossa, como eu gostaria de ter um filho. Aí tem um filho, não aproveita o filho. Eu queria tanto conquistar um cargo. Aí tem o cargo, pisa em todo mundo, maltrata todo mundo. Então, aquilo que a gente tem que dar valor. E se a gente corre para conquistar, e Deus concede isso na nossa vida, que a gente saiba pelo menos honrar. E a gente honra como? Sempre tendo as melhores atitudes de uma pessoa de bem para com o nosso próximo. Porque a forma da gente demonstrar que a gente ama a Deus não é todo dia rezar e bater o joelho e ficar lá louvando e orando a Deus, não. É o nosso dia a dia. A gente tem que fazer as nossas orações, tem que conversar com Deus, tem que abraçar a causa de realmente se abrir diante de Deus. Né? Se a gente tem que chorar, a gente chora para Deus, conversa com Deus. Mas a nossa demonstração de amor verdadeiro é no dia a dia, quando a gente está em contato com as pessoas, sejam elas fáceis ou difíceis. E não pensa que você sendo uma pessoa boa, vão se cercar somente pessoas boas. Não, aí veio as pessoas para te testar, né? Vamos ver se você é bom mesmo. Ganha a prova. Não, ele está falando que é bom, bora lá ver, né? Hoje a gente não manda 5, a gente manda 10. Vamos ver como é que a pessoa fica. Então, veja que não é fácil. Tudo é a nossa reação. Tudo é o nosso pensamento. Às vezes a gente pensa assim, não, as pessoas é que são difíceis. Não, as pessoas estão ao seu redor porque você precisa aprender alguma coisa. Né? Procure aprender, né? Com elas, com você mesmo, com suas reflexões. Eu só li aqui 1, 2, 3, 4 parágrafos, mas acho que são páginas isso. Então, fica aí como uma observação, leia O Homem de Bem, que eu acho que é uma coisa assim, você lê uma frase um dia, aí você leva o dia, né, pensa sobre ela, aí no outro dia você abre e continua outra frasezinha e reflete, porque é uma verdadeira evolução espiritual em uma vida só, a gente conseguir essa transformação. Alguém quer perguntar, comentar, acrescentar, divergir de alguma coisa? Comentar, né? Está funcionando o microfone aqui. Tá, toma aqui, ó. É o seguinte, foi falar no Evangelho hoje, desde o começo, a gente vamos tirar
uma base no Velho Testamento, sobre isso que foi falado hoje. Na casa da gente, a gente tem os maiores inimigos na casa da gente. A gente tem que conviver com eles todos os dias. E chegar no final da tarde, tá tudo bem, porque amanhã nós estamos com eles de novo. Né? Então, essa evolução do ser humano, da alma do ser humano, ela está vindo desde o começo, não é da agora não. Muitas pessoas às vezes acham que o Espiritismo fala da reencarnação para evoluir o ser humano. Da agora não, isso aí vem de Deus de trás. Né? Prova tamanha é que as pessoas não combinam e tem que respeitar uma a outra. Foi dos próprios irmãos. O que os irmãos de José fizeram com ele? Venderam ele como escravo para o faraó, o dono do Egito. O que ele fez? Ele fundou a cara nos estudos, aprendeu, virou lá o chefe lá do faraó. E tudo que ele fez prosperou. Os irmãos deles voltaram lá com fome, não tinha nada para comer. Ele pegou e deu comida para eles e mandou eles embora para casa para eles terem uma lição. Ele não fez covardia com eles aquele dia. Ele fez uma prova com eles. Depois eles voltaram de novo. Aí ele revelou que ele era o governador, que ele tinha o poder todo. Mas que sirva de lição para nós. Ele era o governador, tinha todo o poder. Ele deu terras para os irmãos dele, fora lá de onde ele estava, mas não deixou ele junto com ele. Por quê? Porque ele evoluiu, ele aprendeu. Algo que não ajuda a gente, que só atrapalha, a gente tem que deixar de lado. A gente ajuda uma vez, duas. A gente tem que deixar de lado para a nossa evolução, porque senão a gente não evolui. As próprias pessoas ao lado da gente tá sempre naquele pessimismo, sempre naquela negativa com você sempre perdoando, uma hora você tem que tomar uma decisão. Ou você se agrega a eles e continua como eles, ou você evolui. Entendeu? É como a Simone falou, às vezes um emprego não tá bom pra gente, a gente vai pra outra, e ela tá até pior do que aquele que a gente veio. Mas nós temos que estar sempre procurando evoluir, porque o nosso espírito pede isso. E Deus quer os escolhidos dele assim, ele quer que nós chegamos à vontade dele por nossa conta e risco. Ele não nos obriga a chegar no patamar que ele quer que nós sejamos para estar de bem com ele. Mas nós mesmos temos que lutar, errar, acertar, errar de novo e acertar de novo até nós evoluirmos. Né? E para isso aí está a palavra de hoje, o homem de bem. Porque se você vê que não está sendo bom aquele local para você nasceu sozinho, você não trouxe nada, você pode pegar muito bem o que você tem, o que você não tem também, e ir embora, largar aquele local e procurar um local que Deus prepara para você. É ruim você fazer isso com o seu irmão, com a sua família? Não é ruim não. Você não está desagregando eles. Você ajudou até quando você pôde, falou até na hora que você pôde, mas chegou na hora que você falou assim, não tem mais, você vai embora. Evolui, porque senão você vai ficar para trás. É isso que eu tive a dizer. Reflexão. A gente fica querendo emprego novo, família nova, casa nova, tudo novo, objetivo. E quando a gente foca no objetivo, você viu que a gente não tem tempo pra nada, nem dá atenção pro outro, e a gente acaba evoluindo. A gente fica na mesma, não fica, só consegue novas coisas, nem valoriza as coisas que consegue. Então eu vi um pensamento que ficou na minha cabeça para eu usar para mim, que é assim, aproveita o momento, curte o processo, é a frase, né? Em vez de você focar no seu objetivo final, aproveita o processo que vai te levar até o objetivo, até o que você quer alcançar. E aí você vai ampliar, você vai valorizar mais as coisas
e não vai deixar de ser quem você é. Deve ter os seus dons. Achei bem bacana isso. Vou tentar. Então, só falar sobre a perseverança, né? Que a gente viu aqui os atributos do homem de bem, e mais um deles é a gente tem que perseverar, né? Jesus nos ensina isso, a perseverança. Nós temos que chegar até o fim. Nós não podemos desanimar. Às vezes a gente vai, e quando vê numa atitude, numa simples ação, tudo aquilo que a gente construiu no decorrer da nossa vida, tudo que a gente preza, né, no momento de insensatez, num momento de ilusão, num momento de fracasso, colocamos tudo a perder. Tudo que a gente cultivou a vida inteira, que a gente... Então, um dos atributos do homem de bem tem que ser esse, né? A coragem, a força, né? De permanecer na busca do alto, da luz, do céu, né? E lembrando, né, da lição, né, amar vossos inimigos. A gente lembrar que um dia, quem são nossos inimigos? Jesus é fantástico. Nossos inimigos foram de dentro da nossa cozinha, de dentro da nossa casa, de dentro da nossa sala. E num momento de divergência, num momento de discussão, num momento de deslealdade, nos tornamos inimigos, né? E a lição de Jesus não quer dizer que nós vamos amar o inimigo e nem receber o inimigo da mesma forma que nós amamos os nossos amigos e da mesma forma que recebemos os nossos amigos. Mais uma vez a gente lembra da profundidade do ensinamento de Jesus, né? E principalmente nós temos que perseverar no bem, perseverar no falar o bem, né? No difundir o bem, em colocar em prática o que a Simone frisou ali muito bem, né? Tudo aquilo que aprendemos. Eu faço um comentário aqui com relação aos nossos estudos de segunda, que nós encerramos o estudo do livro Memórias de um Suicida, justamente para a gente criar um plano, um projeto, até a nível de internet, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque nós não podemos divulgar suicídios, porque quando nós divulgamos, mais ele é promovido, né? Mas eu tenho que frisar que o nosso grupo, principalmente de estudo, né? Nós precisamos criar agora, objetivamente, né? O que nós vamos fazer com o que aprendemos do estudo Memórias do Suicida. Aqui em Itaú nós estamos tendo vários casos de tentamento de suicídio e nós tivemos a notícia de que essa semana que passou em Passos houveram 5 suicídios. Olha, 5. Se a gente for pegar a estatística de Passos, Itaú, Paraíso e Pratápolis esse ano, né, está seguindo o que está acontecendo no mundo. E por quê? Porque está se divulgando o suicídio na internet, online. Então nós estudamos muito suicídio aqui, né, Tia Kelly, no nosso grupo segunda-feira. Um livro é fantástico, Memórias do Suicida, mas nós estudamos para ficar o quê? Para conhecer, né, para isso ficar individualmente em nossos pensamentos? Não, o estudo foi proposto por nossos mentores, por nossas mentoras, para que a gente inicie um trabalho, olha, online, né? Mas nós não podemos, olha bem, a dificuldade nossa é maior. Porque você quer promover o suicídio? Divulgue as mortes ocorridas de suicídio.
né? Agora, para a gente prevenir com relação ao suicídio, nós precisamos criar um mecanismo, né, de divulgar e valorizar a vida. Olha, a proposta está colocada para todos nós, né? E a lição do homem de bem, o homem de bem, né, ele está ciente disso, com a sua fé, com o seu conhecimento e colocando também o seu discernimento em ação. Então, mais uma vez, né, temos que orar, temos que dobrar o joelho, sim, é necessário, mas não basta, né? Precisamos de atitude, precisamos de ação, né? Para isso que somos chamados nesse momento, né, de mudança energética do nosso amado planeta Terra. Então, que Jesus nos abençoe e que abramos as nossas mentes, os nossos corações, com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, a todas as formas de crenças, né? Cuidando de todas as formas de preconceitos, diminuindo, acabando com todas as formas de preconceito na Terra. E a nossa proposta de oração para a nossa paz interior. Nós só conseguiremos, né, a paz na Terra a partir do momento que nós tivermos paz dentro de nós mesmos. É isso, que assim seja. Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces. Direito à vida. Mestre Jesus, vós sois amor universal. Ajudai-me a esquecer este pensamento malévolo. O amor está presente em toda a natureza. Não devemos ignorar que se alguém violar a lei da vida, que é dirigida pelo Altíssimo, não sairá da causa impunemente. Senhor, um dia dissestes, o céu está dentro de vós. Então vos peço, sede comigo, habitai em meu coração, para que eu vença as tentações dos prazeres transitórios da carne, e que se sobressaiam em mim as virtudes do Espírito, de maneira que eu consiga evolução e vitória. Senhor, sinto que o alívio entra em mim, quando elevo meus pensamentos para vós. Sinto-me forte para resistir à tentação. Vejo que a vida é passageira e que nenhum sofrimento será para sempre. Tendo vossa luz brilhando em mim, obterei cada vez mais a vossa paz, Jesus. Que este Espírito que está tomando forma em meu ser para vir ao mundo seja bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso, que em vossa sabedoria me encarregastes da tarefa de ser mãe. Sede sempre louvado. Concedei-me forças para ajudar o meu filho a seguir na senda do bem. Sustentai-me com vosso amor, pois somente assim obterei vitória. Jesus, seja sempre louvado. Que assim seja. Então vamos elevar nosso pensamento a Cristo neste momento, para que possamos fazer o encerramento dos trabalhos do dia de hoje. Primeiramente agradecendo por estarmos aqui, reunidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que acompanharam o Evangelho de seus lares. Peço suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais,
a todos aqueles que estão enfermos em seus lares. Peço suas bênçãos a todos os idosos, aqueles que são zelados por sua família, mas principalmente aqueles que estão no lar de idosos. Peço suas bênçãos, Senhor, a todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os pais e mães de família, principalmente aos desempregados. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os irmãos dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, a droga, o álcool, o cigarro, a comida, o sexo, qualquer que seja o vício, Senhor, aos jogos. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, Pai. Mas peço principalmente a todas as mães que oram e rezam, intercede pelos seus filhos que estão presos, que estão no mundo das drogas. Escutai esses corações aflitos, Senhor. Acalentai o coração de cada mãezinha que se encontra triste, pedindo orações pelos seus filhos. Que Deus acalente o seu coração, trazendo fé, força e amor. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde tarefa de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.